Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Estou passando aqui, depois de algum tempo, para deixar uma palavra de despertamento para a igreja. E a palavra que Deus me confiou é uma pergunta a qual nós temos que nós mesmos responder ao Senhor através da nossa comunhão com Jesus. A palavra se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 6, no versículo de número 24. 6, 24, Evangelho segundo escreveu São Mateus. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Jesus Cristo, ele faz este questionamento às pessoas a qual estavam seguindo, as pessoas ou a multidão que estava acompanhando. Jesus Cristo, ele vem dando ensinos sobre como viver no reino, modelo de oração, como devemos jejuar, falando sobre inúmeros assuntos. Mas aí ele chega neste ponto onde eu li e faz esta pergunta. E por que Jesus faz essa pergunta naquela época aos discípulos e à multidão? Porque o Senhor Jesus conhece o meu e o teu coração. E aí ele fala que ninguém, não falou assim, algumas pessoas ou duas pessoas, ele diz ninguém pode servir dois senhores. Aí ele explica o porquê. Pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. E aí ele deu a explicativa, o apontamento quem são os senhores, dizendo: não podeis servir a Deus ou a Mamon. Então, se você lê a Bíblia Sagrada, se você vê os evangelhos, você vê Jesus Cristo somente chamando esta entidade de Senhor, com S minúsculo. O que é Mamon? Mamon, ele é um demônio, mas Mamon significa que é um ser que tem capacidade, devido ao coração do ser humano, em colocar avareza e colocar ganância no coração das pessoas. E aí o Senhor, conhecendo o coração da humanidade, coração das pessoas que o seguiam, falou que não tem como vocês agradar um e não desagradar o outro. Não tem como vocês ser leal a um e não desprezar o outro. E aí talvez algumas perguntas que vão ver e ouvir esse vídeo: mas pastor, então é pecado ser rico? É pecado prosperar? Não é, porque a palavra diz através da boca de Deus: meu é o ouro e minha é prata. O Senhor é Deus do ouro e da prata. Se você acompanhar o relato da palavra de Deus, você vê que Abraão era um homem rico. O homem que arrumou um sepulcro para Jesus, José de Arimateia, era um homem rico. Mas o pecado de você servir a Mamon é você deixar a ganância, deixar a avareza no seu coração.
Porque não existe, não tem como eu dizer que amo a Jesus, mas se eu não consigo tirar do meu coração as minhas prioridades, os meus valores, as coisas terrenas. E indo mais na profundidade, para você entender, tirando um pouco o lado da riqueza, existe, infelizmente, nesses últimos tempos, pessoas que estão agarradas em coisas materiais. Pessoas que estão agarradas em coisas a qual enche seu coração, ou melhor, troca os seus valores, troca a sua intimidade com Jesus por coisas terrenas. E a palavra diz que não devemos acumular para nós tesouros na terra. E quando você lê essa palavra, você tem que entender, acumular não seria você guardar para você, mas sim você ser escravo daquilo que você possui. Em outras palavras, para você entender, você não deve adorar aquilo que você possui. Um exemplo, você tem um carro, tem uma casa e você usa a casa e o carro como senhor da sua vida, como algo mais importante para você. O seu emprego se torna um senhor para você, a tal ponto que quando a porta se fechar deste emprego, você entra em desespero, porque você vive escravo desse senhor, desse trabalho. É por isso que o Senhor disse, não tem como você querer andar com dois senhores, não existe. Ou nós pertencemos a Deus, ou nós não pertencemos a Deus. Lembrando que Jesus Cristo, quando ele saiu das águas batismais, ele foi tentado por um inimigo, por Satanás. E Satanás, ele chegou a um ponto que ele levou o Senhor Jesus no monte mais alto para mostrar todos os reinos da terra e fez uma proposta para o Senhor, dizendo, olha, tudo isto eu te dou se você se prostrar e me adorar. É o que está acontecendo hoje, infelizmente, no meio de muitas pessoas que se dizem cristãs. Elas estão trocando a sua intimidade, o seu relacionamento com Jesus para receber bagatelas, aos seus olhos, coisas boas. Estão trocando de senhores, estão tirando o Senhor dos senhores, que é o Senhor Jesus, e colocando o Senhor com letra minúscula nas suas vidas, deixando muitas das vezes o seu ministério ser o seu Senhor, deixando muitas das vezes o seu cargo eclesiástico ser o seu Senhor, deixando, infelizmente, muitas das vezes a igreja que você congrega, a igreja que você lidera, ser o seu Senhor. E quando isso acontece, nós automaticamente estamos dizendo, todas essas coisas que eu estou acumulando para mim, para o meu coração, elas me dominam, elas me governam. E Jesus Cristo, ele foi tão objetivo em explicar para as pessoas que seguem, assim como nós que queremos seguir e ser discípulos do Senhor. Não existe você ficar agarrado, grudado nas coisas terrenas,
se você não dá o seu tempo, não dá as suas disposições às coisas celestiais. Eu quero que você entenda que eu e você, nós somos cidadãos do céu. Nós estamos peregrinando nesta terra. O Senhor prometeu que nós vamos comer o melhor dessa terra. Mas o Senhor não pede para você ser escravo da terra, escravo das coisas que Deus também está te abençoando. Ele não pede para você adorar a bênção que você recebe e se esquecer do abençoador que é o Senhor. É o que acontece, infelizmente, no meio religioso. Pessoas buscam o Senhor porque Ele dá. E quando o Senhor dá as coisas pela sua fidelidade, as pessoas amam mais o que o Senhor deu do que o próprio Senhor que está dando. Então não existe como eu e você querer barganhar com Deus. Ou nós somos e servimos a um Deus justo, fiel e verdadeiro, ou nós somos escravos dos nossos próprios desejos. Somos escravos daquilo que nós possuímos, daquilo que nós temos. Nós não conseguimos dominar. Quando nós não conseguimos dominar aquilo que nós temos, isso que nós temos nos domina, nos faz nós escravos. Muitas das vezes, pessoas deixam de ir na casa de Deus para ser escravo, talvez da sua TV, talvez ser escravo do seu carro, escravo muitas das vezes do seu trabalho. Deixam de ter um relacionamento com Deus para ser escravo daquilo que possui. Eu não estou dizendo que você não vai aproveitar, usufruir, que nós temos que fazer isso, mas nunca deixe isto ser dono de você. Eu tenho um dono. Você que está me ouvindo e assistindo, você tem um dono. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus sente ciúmes de nós. E por incrível que pareça, a mesma palavra que o apóstolo Paulo diz que o Espírito de Deus fica triste. Então não existe eu dizer que amo a Deus se eu não desprezar as coisas que o mundo está oferecendo, que está me tirando da presença de Deus. Ou eu estou sendo leal a Deus, ou eu estou desprezando Mamon. É uma palavra a qual o Senhor me confiou e eu confesso para vocês, é difícil falar de algo confrontador, que é eu e você ter uma decisão. Mas uma coisa eu quero que você entenda. Você que é cristão, você que está na caminhada há muito tempo, mais do que eu, lembra da primeira vez que o Espírito Santo te convenceu e me convenceu? E quando você levantou a sua mão e você foi à frente e entregou a sua vida a quem? Ao nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra desse dia? Esse mesmo dia você estava dizendo para o seu passado, dizendo para as coisas do mundo que elas a partir deste momento não seriam mais a sua dona ou o seu dono. E neste momento o seu dono é Jesus Cristo. Eu me lembro quando eu fui aos prantos me entregar ao Senhor Jesus Cristo e sair das mãos desse Deus com D minúsculo, a qual eu era escravo. Então não entristeça a presença do Espírito Santo.
Não entristeça e não decepcione esse Jesus que todos os dias está comigo e contigo. Todos os dias, até a consumações do século. É difícil tomar decisões, mas se você já tomou a melhor decisão da sua vida de aceitar Jesus, o importante é você deixar Ele conduzir a sua vida. Vai ter sofrimento, vai ter tristeza, vai ter decepções, principalmente dentro da sua casa, mas em todas elas o Senhor está contigo. Vai ter alegria, vai ter paz que excede todo entendimento, porque isso são benefícios da graça para mim e para você. E o maior benefício é eu e você estar na presença do Senhor salvo. Que você possa meditar nesta palavra do Senhor e entender. Só existe, não dois, um Senhor na minha e na sua vida. E esse Senhor é Jesus Cristo, o único, suficiente Salvador da minha e da sua vida. Que Deus abençoe você e que você possa desprezar as coisas que te afastam de Jesus, assim como eu estou tentando desprezar. Um grande abraço do seu amigo, Pastor José Bretão. Fique na santa paz dele.